Pessoal, então a gente inicia oficialmente a aula de estrutura de dados, a gente parou as revisões, finalizamos. Eu acho que a gente ainda vai rever muita coisa, vai falar de muito assunto passado, mas eu acho que oficialmente a gente pode começar a escrever e a codificar e a desenvolver e a estudar um pouco de estrutura de dados realmente a partir dessa aula. Gostaria de contar uma história, né? Contextualizar. Eu acho que contextualizar é muito interessante. Eu pensei em uma história para esse semestre, para a gente poder trabalhar aí com as nossas estruturas. Dentro da ideia, eu estava imaginando, eu lembrei de algumas coisas, alguns fatos, e aí eu comecei a lembrar de algumas disciplinas que eu estava fazendo, que eu faço para minha pós-graduação, e eu lembrei de uma disciplina que ela envolve lógica fuzzy, né? Ela é uma disciplina de fuzzy que ensina a utilização de inteligência artificial com fuzzy. Bem bacana, cara, bem bacana. E aí, assim, o exercício base, né, é do cálculo do IMC. Para calcular o IMC, você precisa do peso da pessoa e precisa da altura, né? Eu achei muito bacana. Aí eu lembrei de algumas coisas de que a gente precisou ler da disciplina para contextualizar toda a parte teórica da onde aplicar, do que a gente pegava, as bases de dados que a gente buscava algumas informações, alguns dados que a gente tinha. E aí eu achei bacana, né, levar para um mundo interessante aí para a gente conversar, para criar uma ambientalização. Eu pensei na seguinte história e eu gostaria que vocês acompanhassem minha linha de raciocínio. A gente está num momento de pandemia, né? E aí as pessoas não podem mais ter uma vida tão normal, existem várias restrições. Uma das coisas que mais se restringe são os alunos irem para as escolas, né? As aulas presenciais, elas estão muito é, marcadas como sendo um ponto de último local aonde vai ser liberado a ida, né, nesse momento de pandemia. Então, é um momento complicado. Aí eu fiquei imaginando assim, né? A gente pega, por exemplo, o histórico é, de alguns países, principalmente primeiro mundo, os países mais que se destacam mais, e aí você vê que, por exemplo, os Estados Unidos tem uma taxa alta de obesos, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, nessa pandemia eu engordei por ficar tanto tempo em casa, eu não tenho atividade física nenhuma, eu não ando, eu não subo escada, eu não tenho que sair de um lugar e ir para outro, eu não carrego nenhuma mochila pesada, nenhuma bolsa pesada, eu não dirijo, querendo ou não, você faz atividade, passa a marcha, né, o volante, tudo isso daí faz com que você tenha alguma atividade, alguma queima de caloria, e aí você para, cessa tudo e você começa a literalmente continuar se alimentando da mesma forma ou até mais, né? E aí você acaba engordando. E eu fiquei pensando, pô, aquele pessoal lá dos Estados Unidos já está nesse momento, né, de, de pandemia, deve estar todo mundo em casa, as comidas de lá são diferentes, né? É, são mais gordurosas, mais calóricas. Então o pessoal deve estar engordando mais em casa. Então, pensando que o pessoal em casa deve estar mais gordinho do que, né, na atividade física, porque quando você tá lá na escola, por exemplo, você tem que andar aí de um local ao outro, sair, tem os intervalos, você tem que caminhar, você tem que andar até a escola, né? Mesmo que sejam poucos movimentos, você queima um pouco de caloria. Agora em casa você acorda, levanta, né, senta na cama, liga o celular, vai assistir aula, ou liga o notebook no colo ali, põe de lado, meio deitado, meio dormindo, vai assistir e sabe que isso daí é verdade, né? Tem dia que é assim, principalmente nos dias mais frios. E aí você começa a pensar assim, já pensou? Esse pessoal que está lá nos Estados Unidos já estava com problema de obesidade, eles devem estar engordando mais. E se a gente tivesse como analisar esses dados? E aí eu pensei assim, seria legal, hein? Se a gente pudesse pegar e fazer uma classificação, ter um dataset, né, um conjunto de dados, e a gente pudesse analisar esses dados. E aí eu comecei a pensar nos dados que seriam legais a gente poder analisar. Eu pensei em quatro informações bem interessantes. Na minha opinião, seriam legais essas possibilidades. Pensei assim, a gente poderia
ter o nome, o sobrenome, porque os Estados Unidos tem esse negócio de primeiro nome, nome de família, né? Então, normalmente, você pode ter ordenação pelo sobrenome, então eu pensei em nome e sobrenome, para a gente poder verificar se as pessoas estão gordinhas, né? A gente pode calcular o índice de massa corpórea, que tem a formulazinha, mas para calcular o IMC, o índice de massa corpórea, eu preciso ter duas informações, que vai ser o peso da pessoa e a altura dela. Então eu preciso ter o peso e a altura. Eu acho que isso aí fica legal, né? Pensei assim, eu posso fazer com que eu ordene o nome através de uma função, então eu não preciso de um campo. Mas e se eu quisesse, por exemplo, ver as idades? A idade é legal, eu acho que é uma informação bacana. Eu pensei então em três informações numéricas e uma informação textual, que é o nome da pessoa. E aí ficou legal. E aí começa a imaginar alguma estrutura muito louca. Eu poderia pegar e começar a escrever as pessoas. Eu imagino alguma coisa assim, né? Para quem não conhece, esse daqui é o Dia. É um programa gratuito, open source, que você pode escrever e criar diagramas, né? Por isso, Dia. É bem legal, bem bacana a utilização dele, eu gosto bastante. É bem simples. Eu não sou um bom desenhador, né? Eu tenho extremas dificuldades para desenhar as coisas, mas vamos tentar fazer aí alguns desenhos. Eu vou fazer aqui um desenho de uma caixinha. E esse aqui é o meu primeiro indivíduo. Esse primeiro indivíduo eu vou colocar algumas características dentro dessa caixinha aqui para a gente representar esse indivíduo. Eu gostaria de dar um nome para o caboclo, então vamos dar um nome para esse ser daqui. Titi. Titi. Titi Alvarenga. Então vai ser o Titi Alvarenga. Então, como que eu faço para mexer essa birosca? Isso. Titi Alvarenga. E aí você vai entender o porquê que eu estou colocando esses nomes, né? Vamos colocar aí algumas informações a mais. Eu preciso de uma informação da idade, então vamos colocar a idade do Titi Alvarenga. Titi Alvarenga está com 19 anos. Então, informaçãozinha aí, idade, 19 anos. Agora, outra informação importante, eu preciso da altura. Titi tem 1,61. 2,5. Isso. Achou que ia escapar, né? E aí a gente vai colocar uma informação com relação ao peso, né? Quantos quilos ele pesa? Então, Titi pesa 56 quilos. Tá aí, essa brincadeira que eu quero. Consigo aí agora desenhar uma pessoa a partir dessas ideias. O Titi tem 19 anos, tem 1,61 e pesa 56 quilos. Legal, beleza, vamos pegar outro aluno, né? Então a gente vai ter aqui um outro aluno que faz parte desse ambiente escolar que a gente está analisando. Vamos pegar mais um outro coleguinha. Vamos escrever aqui o nome para um outro coleguinha. Precisamos de mais um nome. Fefer. Zatura. Nosso herói de outro mundo. Então tá aí, ó, Fer Zatura. Qual que é a idade do Fer? 184. E eu chuto 15. Uma carinha natural. Para dar uma resposta de 184, deve ter 15 mesmo. É disso. Mas eu não podia perder a piada, né? Muito boa. Ai, demais, cara. Muito legal. Tem 18 aninhos.
Ah, eu me divirto, né? Tem 2,5 metros. Ô, louco, senhor. E o peso tá com 89 quilos. Senhor, 2 metros em cada braço, né, senhor? Só se for. É o frio. O frio faz encolher. E aí você tem aí ó, as designações da altura. Beleza, vamos fazer mais um, né? Vamos fazer mais um aqui. Vamos brincar aí, vamos aproveitar e vamos construir a nossa base, o nosso dataset aqui para a gente poder brincar. Cris, agora é o Cris. Cris. Pô, eu queria um nome com uma letra mais distante, mas tudo bem. Cris. Um sobrenome? Mock. Vai ser assim. Quantos anos? Vai, dá, já tá Eu tenho zoando aí. 42. 13. 13. Eu entendo 13, viu? Eu tô sacando a zoeira aí, hein? Tô manjando, tô manjando. Vamos lá, qual que é a altura? 1,50. 1,20. 40 Ui. centímetros. 1,47 para chegar aí numa média, viu? 1,47. Vamos ver aí agora. Eu vou me arrepender, mas qual o peso? 10 negativo. 5. Tá bom, vou colocar 8. 50 quilos. 70, tá subnutrido. Obrigado, 70. Né? Tá aí. Temos o nosso terceiro aluninho. Vamos aos próximos. Vamos fazer aí o nosso próximo aluninho. Bárbara, senhor. Babstar. A Babstar. Ô, professor, tá faltando representatividade. É isso aí, falta mulher. Agora sim. Aí, boa. Sim, agora sim, não. Eu já estava cansado maluco, de... senhor. Qual idade? Pela cara é 17. 17. 3. Pode ser. Qual altura? 30 centímetros. Bota, Já? tipo, 7 metros, Pô, senhor. mas Só que pra... você, Titi? Não, vamos colocar dentro da 64. faixa verdadeira, 7 pô. metros e meio. Eu, ó, falaram aí, ó. Eu só tô seguindo a regra. E eu sei que isso daí vai causar estresse para mim depois, mas e o peso? Você não Quanto devia vocês querem que é? Eu sei, por eu isso não que eu vou falei que ia arriscar. causar estresse, mas quanto Você é uma vocês vão estrela querer que massiva, a você não Babstar virar pese? negra. Depende, né? Depende do almoço. Vamos lá. 47. Magrinho. Anorexa, Calma aí, quase. senhor. Com Calma aí, 64, 47 quilos. Ai, eu falo. Vocês me quebram, né? Vamos fazer a nossa brincadeira, então, ficar divertida, pelo menos, né? Vai lá, último nome, pra gente ter 5 candango. Alan, senhor. Pedrão, senhor. Karl Não, eu Marx. quero. Não, eu quero nome de Alan mulher Brock. agora. Tiaga. Michele Thiago. Bolsonaro. 89 mil anos. Boa. A pessoa que tá lavando a louça do Fernandão aí, senhor. Pior de tudo que tá mesmo. Você tá achando o quê, rapaz? Idade? Vamos colocar. 89. Ah, dentro aí da faixa pra ficar dentro. Não vamos usar Entendi a tanto. Não, mas referência, hein? você é idoso? 16, Então, senhor. 16, Então. 16.
Racismo? E Não, tô falando para ficar dentro da faixa dos valores ali que a gente está vendo. Senão fica destoando muito. Qual altura? 1,89. Sim, senhor. Mas respondeu tão rápido que não tem nem o que questionar, né? Qual o peso? 89 quilos. Eu acho que aí vai dar umas estranhezas aí bacanas. Legal. Beleza. Então acho que ficou bacana aqui o nosso dataset. Vamos começar a conversar sobre ele, né? A gente tem aqui três meninos e duas meninas, num total de 5 pessoas. A gente tem aí os 5 alunos americanos que a gente pegou os dados e colocamos aí para a gente poder analisar. Olha que interessante, a gente tem o nome, tem o Titi Alvarenga, tem o Ferzatura, tem o Chris Mock, tem a Babi Star e tem a Michi Bolso. Cada um com uma idade, com sua altura e com seu peso respectivo. O interessante é que você olhando assim, você começa a pensar, bom, vamos pensar assim, eu gostaria de saber quem tem o maior peso, né? Quem que é o mais gordinho, né? Como que a gente poderia fazer essa análise, né? Imaginando esse dataset, esse conjunto de dados que a gente tem, como que a gente poderia analisar? Eu começo da seguinte forma, eu olhando para esse dataset, de cara com ele, eu imagino assim, eu pego o primeiro, então eu vou pegar esse primeiro daqui, selecionei esse primeiro. Esse primeiro que eu selecionei, ele é o meu maior e ele é o meu menor, porque por enquanto, eu não vi os demais, eu peguei o primeiro. Então, imaginando 5, né, o conjunto de 5 alunos, eu peguei o primeiro para analisar as informações. Eu estou analisando agora a informação do peso, e eu quero saber quem que é o mais pesado. Para saber quem é o mais pesado, eu poderia olhar esse daqui. Então, eu olho ele. Esse aqui tem 56. Beleza. Ele é o mais pesado. Vocês concordam comigo que ele é o mais pesado? Porque eu não analisei os demais. Então, como eu só tenho essa análise ainda, ele é o mais pesado, ele é o mais leve, ele é o tudo, ele é o único. Então, se eu estou querendo saber o maior peso, esse cara daqui tem o maior peso. Bom, legal. Vou pegar o segundo, então eu paro de ficar apontando para esse primeiro e vou apontar para o segundo. Aí eu olho lá, olha, o segundo tem 89. Bom, legal, tem 89. E aí você pode pensar assim, peraí, o anterior tinha 56, agora eu estou pegando um que tem 89. 89 é maior que 56, então o mais pesado não é mais o primeiro, é o segundo. Perfeito, é isso mesmo. Então você pegou e você está aqui, ó, selecionou o segundo. E aí você vai testar o terceiro. Vamos testar o terceiro. Você pega e olha lá o terceiro. Analisando aqui o terceiro, você vê 70. E aí você fala, 70 é menor que 89. Então quer dizer que ainda o mais pesado é o segundo. Então, ainda o mais pesado é esse daqui. Você pega o próximo. E aí você viu assim, legal. Analisei o próximo, é 47, ainda é menor que o 89. Então, para mim, o 89 ainda é maior. Então, continuo com esse daqui. Pego o outro, que o último, né, no caso, o quinto, o próximo quinto, que é 89. É menor? Não, é igual, mas não é maior. Então, ainda continuo com o primeiro aqui, dizendo, esse cara daqui é o meu maior por enquanto. Então, eu não troquei, mantive esse aqui. Se eu colocar um igual, uma questão de igual faz com que eu pegue o último, ou senão eu fico com o segundo. Vou manter essa ideia daqui. É esse cara daqui, o mais pesado. Bacana, ele é o mais pesado. Aí, joia, perfeito, eu entendi quem que é o mais pesado. E se eu quisesse ver quem é o mais leve? Novamente, eu teria que fazer o processo de passar por todo mundo. Você percebe que, assim, você tem que ficar procurando, né, quem que é o mais pesado, quem que é o mais leve, ter que procurar todo mundo é sempre bem custoso e é bem difícil. E aí, se eu falasse para você, olha, eu quero que você tire para mim uma relação com o nome dos 3 alunos mais pesados, mais obesos. Aí eu falo assim, legal, dá para tirar, mas como que eu vou fazer isso? Você vai ter que procurar
quem tem o maior peso, depois vai procurar quem tem o segundo maior peso, depois vai procurar quem tem o terceiro maior peso. Isso daí, se você for parar para analisar, é bem interessante, né? A gente lida no dia a dia com várias estatísticas, né? E aí a gente precisa pegar esses dados. Eu poderia, por exemplo, pegar os de maior idade, os de menor idade, pegar ordenado por nome, ordenado por sexo e ordenado por nome. Eu poderia tratar esses dados daí de uma forma mais inteligente se eu tivesse ordenado essas informações. Porque imagina só, imagina que eu ordenei pelo que eu quero pegar, né, de informação. Ah, eu imaginei aqui que a primeira informação, ele está em ordem agora, a gente não mudou por enquanto, mas imaginem que está em ordem. Eu quero o de menor alguma coisa. Beleza, é esse cara daqui. Eu quero o de maior alguma coisa, do meu método de ordenação. É esse daqui. Eu quero os 2 menores, são esses 2. Eu quero os 3 maiores, são esses 3. Você teria uma agilidade muito grande de conseguir identificar as características e resgatar os valores de forma bem rápida, né? Eu acho bem bacana isso daí. Imagina então que a gente está na nossa escola e eu falo para você assim: vamos colocar todo mundo, isso aqui é uma equipe de trabalho, a gente vai fazer, principalmente americano, tem um espírito patriótico muito grande, e a gente vai fazer uma fila. E eu gostaria de colocar em ordem de altura, do menor para o maior, para que a gente possa cantar o nosso hino. Então, beleza, a gente vai ordenar por altura. E aí eu gostaria que ordenasse por altura. Então, todos esses processos acabam caindo em alguma coisa da gente buscar uma informação e aí a gente começar a pensar se a gente está ordenado ou não. Quanto mais facilidades a gente tiver no nosso dataset, se ele estiver com ordem, tiver com facilidade de resgatar informações, a gente vai ter velocidade de dar a resposta que a gente está procurando, né? E isso daí é o que a gente vai começar a brincar. Vamos começar a nossa brincadeira, vamos criar aqui algumas possibilidades, né? Eu acho que ficaria legal a ideia da gente criar algumas estruturas, organizar isso daqui de uma forma um pouco melhor. Eu acho que vai ser interessante isso daí nesse momento. Vou começar a trabalhar aí com coordenação e a gente vai pensar em ordenar algum conjunto de dados. Você vai ver assim, eu ordenando variáveis separadas é um trabalho absurdamente destruidor. É muito difícil você ficar trabalhando com variáveis, né, únicas para fazer isso daí. A melhor saída para a gente é ter isso aí agrupado em uma variável indexada, né, também conhecida como um array, como vetor. E aí, para a gente ficaria interessante. Então, vamos começar com uma ideia de querer colocar isto em ordem. Então, vamos tentar colocar em ordem. Vamos seguir agora a seguinte ideia. Eu quero ordenar esses alunos pelas suas alturas, do menor para o maior. E eu quero colocá-los em uma fila do menor na frente e o maior atrás, fazendo uma escadinha, para que eles possam cantar o hino. Então, eu quero ter essa possibilidade de ordenar e eu dizer quem que vai ficar em cada uma das suas posições. Então, vamos começar a brincar com isso daí, vamos codificar essa ideia, e eu acho que dá para começar de uma forma bem bacana. A gente começa imaginando, fazendo algumas estripulias, né? Primeira coisa, vamos imaginar aí, né? Eu vou fazer pela altura. Então, vou começar aí pela altura. A gente vai começar, eu vou buscar quem que é o menor. Eu acho que é muito importante. Então, acho que buscar o mais baixo, né? Mais baixo. O de menor altura. Eu acho que fica legal, porque se eu falo mais, dá a impressão que é alguma coisa superior, vou colocar menor altura. Então, vou salvar isso daqui como busca menor altura. Então, vai ser essa a ideia daí. Acho que esse nome faz sentido na minha cabeça por enquanto. Então, vamos começar. Depois eu coloco nas pastinhas de acordo. Vou criar aqui um busca menor altura. Então, a gente vai criar aqui a nossa estrutura. Vamos criar aí um array.
para que possa conter as nossas alturas. Então, vamos lá, como que eu vou declarar um array, né? A declaração de array se dá por double, porque a gente vai trabalhar com as alturas, tem ponto fracionado, né? Double, vou chamar de vetor aqui por enquanto. Igual a new double. E a gente tem 5 alunos, né? Então, tá aí. A gente declarou os nossos 5 alunos. Como eu não vou pedir entrada manual, não vou pedir para ninguém digitar, eu vou já colocar os valores aqui. O objetivo não é ter interação e ter a interação com o usuário, mas sim a gente analisar os nossos códigos. Eu vou minimizar o contato com o usuário, né? Então, nós vamos trabalhar bastante nisso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vetor. Vou colocar os dados dentro do meu array, né? E aí eu vou colocar exatamente na ordem que está descrito no nosso diagrama, né? Então, o primeiro, a gente vai pegar aqui 1,61, então 1,61, e aí a gente vai fazer as demais alturas. Então, vamos fazer, são 5, né? Então, vamos corrigir aqui os índices. Os índices foram corrigidos, vamos arrumar as alturas. Então, a gente tem 2 e 5. A gente vai fazer 1,47. A gente vai fazer lá 1,64. E depois 1,89. Então, 1,89. Está lá, nossas alturas. Eu acho que isso aqui já fica legal. Vamos ver como que estão esses dados, né? Para a gente verificar, a gente faz como? A gente faz um laço, a gente faz um for, né? Então, vamos fazer um for para que a gente possa ver como esses dados estão se apresentando, se está tudo certo, se a entrada está ok. Então, int i igual a 0, nosso índice sempre começa no 0, i menor que 5, que é o tamanho do nosso array, e mais. Está aí a nossa brincadeira. A gente vai fazer um system.out.print e a gente vai imprimir o nosso array. Então, vamos imprimir lá o vetor através do índice i. Legal, se a gente for executar isso daqui, compilou, bacana, rodou, e olha lá, joia. Ficou meio ruim a apresentação, porque está tudo junto, né? Ficou tudo muito juntinho, não ficou bacana ele junto, né? Vamos dar uma melhorada, vamos colocar aqui um espaço, só para organizar melhor, eu acho que fica uma visão melhor. Agora, olha só que bacana, 1,61, 2,5, 1,47, 1,64, 1,89. Tá aí as nossas alturas. Isso aqui é a altura de cada um de nossos 5 aluninhos e a gente vai começar a brincar a partir disso, né? Vamos começar a organizar isso daqui. Por uma questão assim, a gente vai usar várias vezes a impressão, né? A gente vai ter que imprimir antes de ordenar, depois de ordenar, né? Antes de alguma coisa, depois de outra coisa, sempre vai ter uma impressão. Para facilitar a nossa vida, vamos substituir isso daqui, né? Eu vou criar um método para fazer esse processo daqui. Então, isso daqui eu vou jogar dentro de um método para que a gente possa utilizar. Vou chamar ele de imprime. Tá aí o método imprime. Então, nosso método imprime, tá aí, ele vai fazer o quê? Vai imprimir. E é isso que ele tem por função. O método imprime, ele não vai retornar nada, porque ele já vai imprimir, então vai ser void. Como ele está sendo chamado dentro da própria classe, no método principal, sem a necessidade, sem a gente criar um objeto, né, para a gente poder fazer isso, então ele tem que ser estático, né? Então tá aí, tem que ser estático. Só que eu gostaria de poder imprimir, né, um vetor. E aí o que acontece para poder imprimir o vetor? Então, eu quero imprimir o vetor. Eu vou passar o vetor como parâmetro para ele. Como que eu passo um vetor como parâmetro? Bem, se você, né, der uma olhadinha lá no teu método principal, a gente já vê isso desde sempre, né? Tem lá uma declaração de um array, e aí é assim que eu passo ele como parâmetro. Então, eu vou colocar aqui, ele é do tipo double, a gente colocou double, eu vou chamar ele de V por enquanto. A gente colocou double, né? Eu optei pelo double, poderia estar fazendo por idade, por exemplo, para ver a escala de idade dos alunos, mas eu optei pela altura,
única e exclusivamente por ser double, só para a gente quebrar um pouco o paradigma de sempre a gente está trabalhando com inteiros, inteiro, int aqui, int lá, e só para quebrar isso daí, para a gente pensar um pouco de uma forma diferente, porque a gente pode ordenar qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa pode ser ordenada desde que a gente tenha um método de comparação que seja cabível. Então, a gente consegue fazer isso daí. Então, dentro da nossa estrutura, vetor, aí aqui vai ser chamado de V, e olha só que legal. Agora eu vou chamar esse imprime. Então, aqui em cima eu vou chamar o imprime, e eu vou passar como parâmetro para dentro dele o vetor. E aí a gente vai verificar se funciona. Compilou, beleza, rodou, joia, continua funcionando da mesma forma. Bacana. O problema seria isso daqui, né? Se, por exemplo, eu comentasse, eu não tivesse um dos elementos, ele diminuísse ou mudasse, né, o vetor. Eu estou fazendo fixo 5, se eu pegar, compilar e executar, ele vai mostrar 0, então vai dar algum chabu aí no meio do caminho. Ou pior, se eu colocar um elemento a mais aqui, esse vetor tivesse não 5, mas 6 elementos, né? E aí, o que acontece com esses 6 elementos? Eu vou compilar, vou executar, ele vai sempre mostrar os 5. Para que eu possa imprimir ele todo, eu vou mudar aqui para ele ir até o tamanho do vetor. Então, vou colocar v.length. Tá lá. Ele vai até o comprimento do vetor, aí ele vai imprimir certinho agora. Ó. Vai chegar lá, ele imprimiu a última posição, que a gente não atribuiu o valor. Isso daí é uma coisa interessante, a gente já está facilitando. A nossa ideia é, sempre que a gente puder otimizar o nosso código, organizando ele, separando, fatorando, tirando os métodos e deixando tudo organizado, será feito. Eu acho muito importante esse processo daí. É uma dica de amigo, né? Vamos tentar fazer já desde o início certo para que a gente tenha facilidade aí no resultado final. Então, você viu que a gente começou a criar e a gente foi modificando. O que mais que a gente pode modificar? Aqui você viu que eu posso colocar um tamanho e vai ficar com zeros, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 10, ele vai inicializar, vai ficar 0.0. Olha lá. Ele vai colocar zeros, e não é isso que eu quero que ele seja preenchido com os valores, e ele fique aqui nos valores, né? Ele esteja do tamanho da quantidade de elementos que eu colocar, da quantidade de valores que eu colocar. Eu vou fazer o esquema da declaração inline, né? Vou utilizar aqui o esquema de fazer a declaração inline. Então, para fazer a declaração inline, depois do igual, eu vou abrir uma chave. Então, vamos lá, abrir a chave, e aí a gente vai colocar os valores. Aqui no final, a gente vai substituir por vírgula, 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 e esse último a gente vai fechar. Então, esse último daqui será fechado. Vetor alguma coisa vai sumir. Então, isso daqui some. Isso aqui some, isso aqui some, e isso daqui também. Eu acho que fica mais legal, fica mais elegante isso daqui. Para ficar uma forma mais organizadinha de visualização, vamos deixar esses elementos aqui. 2. Tá aí. Acho que vai caber tudo numa linha só e vai ficar legal. Senhor, você colocou colchetes no final. Não, não coloquei não. Onde já se viu? Eu errar? Obrigado, valeu, Bruno. Valeu. Obrigadão. Beleza, aí, ó. Agora fica legal, ó. Ficou bem clean, né? O nosso código ficou mais fácil da gente visualizar. Então, se eu inserir mais um valor aqui ou retirar algum valor, ele já vai pegar e já vai fazer do tamanho que é importante para mim e tá tudo certo. Rodando, compilando, ele fica lá do tamanho certinho, né? Não passa. E aí eu posso inserir mais elementos ou tirar e vai dar tudo certo. Bacana, era isso mesmo o objetivo. Legal, o primeiro objetivo foi cumprido, né? E se eu quiser colocar alguma coisa em ordem? Vamos voltar aqui no nosso diagrama no dia para a gente conversar, né? Olhando aqui os nossos elementos, eu quero ordená-los, né? Então, tá todos os elementinhos bonitinhos ali e eu quero ordenar por alguma coisa. No caso, a gente selecionou aqui a altura como sendo o nosso fator de ordenação, né? Então, esses caras daqui são os objetivos nossos, a gente está querendo ordenar esses caras aqui, e a gente quer ordenar por eles, né? Então, a gente vai querer colocar esses caras organizados de alguma forma.
Mas para montar aquela fila que eu falei para vocês, eu acho que é muito importante a gente entender o que eu preciso colocar na minha primeira posição. Quem precisa ir para a minha primeira posição? Quem é o menor elemento, né? Então, acho que faz muito sentido isso daí. Eu acho que agora faz muito sentido eu pegar e falar assim, deixa eu ver, eu vou ter que pesquisar quem que é o menor elemento. Eu vou descobrir dentro do meu vetor quem que é o menor. E eu acho muito legal descobrir isso daí, eu consigo saber quem que é o menor. Então, vamos descobrir quem que é o menor dentro do nosso store, né? Dentro do nosso conjunto aqui de dados. Agora aqui vamos imaginar o seguinte, eu quero descobrir quem que é o menor, então vamos criar aqui, vamos ver, pensar num nome de variável, né? Nomear variável é uma das coisas mais difíceis, vamos utilizar a criatividade, menor, busca menor, e aí a gente vai buscar a menor altura. E aí a gente vai buscar a menor altura. Legal, acho que ficou interessante isso daqui. Só que eu vou buscar a menor altura onde, né? De quem? De quem que é essa menor altura? Quem que é o menor que eu estou procurando? E aí esse busca menor, eu acho que é interessante a gente passar novamente, né? Para dizer aqui o que a gente está pesquisando. Acho que é sempre legal, não é problemático fazer isso. Eu vou buscar quem tem a menor altura dentro do meu vetor, dentro do meu conjunto de dados. Então, ele vai pegar e vai me mostrar quem que tem a menor altura dentro do meu vetor. É esse o objetivo. Então, eu vou varrer esses dados e descobrir qual que é a menor altura. Legal, vamos criar esse método daqui, que eu acho importante para a gente organizar. Sir, Diga. não seria melhor colocar o menor como double? Porque ele vai retornar um int aqui. Pode ser, mas eu não quero retornar o valor, eu quero retornar a posição. Ah, aí sim. Entendeu? Só por causa disso. Porque aí eu vou acessar a posição do menor. Mas se você quisesse pegar o valor, obviamente teria que ser do tipo double, né? Então é só por causa disso, porque eu pensei no menor. É a posição do menor, aonde dentro desse conjunto de dados eu tenho o menor. Aí ele vai trazer para mim a posição, por exemplo, nesse caso aqui, né? Eu tenho 3 mouses na minha mesa, eu me confundo de vez em quando. É esse daqui, eu estava selecionando na outra tela. Eita, nós. Ele teria que trazer esse elemento, que é o de menor altura. Mas eu queria que ele trouxesse. Eu tenho várias formas de pegar. Eu quero que ele traga 0, 1, 2. Ele tem que trazer o valor 2 para mim. Então é isso daí que ele vai ter que me retornar. O menor é quem está na posição 2. E eu consigo imprimir esse valor daí e eu consigo resgatar ele dentro do meu array. E a gente vai ver que vale muito a pena pensar dessa forma aí também. E aí depois a gente começa a trabalhar. E aí você vai entender o porquê que eu optei pelo índice e não pelo valor. Vamos ver se você vai sacar o motivo. Isso aí que é legal. Então vamos escrever aqui o busca. Não, sorte que eu não falei com a letra que eu coloquei, né? Busca menor. E o busca menor, ele vai ser um método. E ele também vai ter um esquema aí que ele vai passar um array de double. Pode ser exatamente igual a esse cara, dessa forma. Só que esse busca menor, a gente viu aqui que ele já retorna um inteiro. Então, eu tenho que colocar aqui o retorno dele não é void, o retorno dele é int. E também eu tenho que dizer que ele é estático, porque ele vai ser chamado, né, dentro da própria classe ali, para eu poder acessar ele, ele tem que ser estático, né? Por causa que eu estou acessando, chamando ele a partir do método principal, que é estático. Legal, esse cara aqui, ele é inteiro, então ele vai ter que ter um retorno. Se é diferente de void, tem que ter um retorno. Eu vou colocar por enquanto 0, ele está retornando um valor inteiro, então esse método já funciona para mim. Isso daí é o meu objetivo. Esse método já está funcionando, ele já está retornando o que eu preciso. E no final das contas, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim. System.out.print ln e a gente vai escrever o que a gente deseja. Eu quero mostrar que a menor altura e aí eu vou concatenar aqui a menor altura, né? Só que eu vou fazer ainda o seguinte, para a gente ver se realmente está certo, para não ter que ficar procurando, eu vou passar também a posição.
Então, vou passar aqui a posição que eu quero, né? Eu quero que ela está realmente. Vai estar aqui no menor. E aí eu vou concatenar aqui. E aí a gente vai ter aqui o restante da informação, que é o vetor na posição do menor. É isso daí. E ele vai falar assim, olha, o menor está na posição 2 e é esse valor dele, a menor altura, né? Ah, tá. Entendi isso. Acho que fica legal. Agora ficou um pouquinho melhor, né? Mas calma, ainda vai ter mais motivos, entendeu? Você vai ver evolutivamente, vai fazer sentido do jeito que eu pensei. Legal, agora o que a gente tem que pensar aqui? Como que a gente vai montar esse cara? Como que eu busco o menor elemento? E aí é a parte algorítmica mesmo da história. Como que a gente poderia pensar, né? A gente olhando os nossos dados, então vamos dar uma olhadinha lá nos nossos alunos. Como que a gente conversou? Como que foi a primeira interação nossa que a gente falou, se eu quisesse buscar quem é mais pesado, depois, sei lá, qualquer coisa, menor idade, mas como é que eu faço para buscar por alguma coisa, né? Primeiro, eu pego o primeiro, então eu tenho que guardar o primeiro, pegar a primeira informação, então eu primeiro de tudo, esse cara ele é o maior, ele é o menor, ele é o mais alto, ele é o mais baixo, ele é o mais gordo, ele é o mais magro, e ele está alfabeticamente no primeiro lugar e também está no último lugar, porque não tem outro que eu comparei ainda. Então, como não tem quem eu compare, ele é o tudo, né? Literalmente, ele é o tudo. E aí depois eu tenho que comparar com os demais. Então ele eu vou comparar com o próximo. Então eu pego ele, então eu estou com a informação dele aqui, guardei, e eu vou comparar com a informação do segundo. Depois eu vou comparar com a informação do terceiro. Depois eu vou comparar com a informação do quarto. Depois eu vou comparar com a informação do quinto. É esse o procedimento que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar o primeiro, comparar com o segundo, comparar com o terceiro, comparar com o quarto, comparar com todos os demais. Então, peraí, eu estou fazendo um laço, né? Então, eu acho que isso aí faz muito sentido. Então, a gente vai ter um laço aqui em algum momento. Então, vai ter um laço que vai varrer todo o meu array. Isso daí faz muito sentido na minha cabeça. Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó, int i igual a 0, que ele começa na primeira posição. O i vai até que seja menor que o vetor ponto seu tamanho. E aí eu vou posição a posição, andando cada posição por vez. É isso que a gente está fazendo. Então, a tradução do que eu falei, que eu pego o primeiro, depois eu vou pegar o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. É literalmente um for. A gente está montando essa estrutura daqui. A gente montou a possibilidade de passar por todos os elementos. Então, a ideia é, eu pego o primeiro, pego o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Beleza, peguei todos os 5 elementos, todos os 5 alunos que nós temos. Tá, mas vamos voltar lá na nossa análise. Quando eu pego o primeiro, peguei a informação, a gente está querendo ver quem tem a menor altura. Ele pegou aqui o valor de 1,61. Eu preciso fazer o que com ela? Eu preciso pegar isso daqui e comparar. Então eu tenho que comparar com o próximo, né? Então eu tenho que pegar ele e comparar com o próximo. Isso é muito inteligente. Eu vou pegar ele e vou comparar com o próximo. E aí, se essa idade for menor que a idade do outro, é a idade que me interessa. Notou que eu falei se a idade do primeiro for menor que a do segundo, eu continuo com a do primeiro. Se não, eu pego a do segundo, né? Se. Então, o se é muito importante. Então, o se é muito importante para mim. É isso que eu vou fazer, então. Beleza. Então, vamos pegar aí, a gente vai ter em algum momento, né? Vai ter algo assim, né? Se... Aí eu vou fazer alguma coisa. Ainda eu não falei o que, né? Mas vai ter um se. Esse se vai existir. Então, a gente vai ter aqui um if qualquer que vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai fazer literalmente um teste. A gente vai fazer esse teste. Se alguma coisa, a gente vai fazer assim. Então, legal, eu tenho que comparar. Como eu falei, a gente tem que olhar aqui o nosso diagrama novamente.
Como que eu começo esse diagrama? Eu começo pegando o primeiro. O primeiro, ele é o quê? Ele é o mais baixo, né? Então, a informação tem a menor altura, né? Então, o primeiro é a menor altura que eu tenho. Eu acho que faz sentido, então. O primeiro é a menor altura que eu tenho. E eu não estou dizendo isso em lugar nenhum, né? Então, eu tenho que falar que aqui, eu tenho que falar aqui que o primeiro... Nossa, tá difícil. Primeiro é a menor altura. Isso é a primeira coisa que eu vou ter que falar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. O primeiro é a menor altura. Depois, eu vou ter que pegar e fazer o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai testar se esse cara que a gente está selecionado, se ele é menor que a menor altura que eu tenho. Então, se o atual é menor que a menor altura. Se for verdade, a menor altura é a atual. Acho que é isso mesmo. Vamos ver se essa escrita está certa, né? Vamos recapitular. Eu pego o primeiro. O primeiro é a menor altura que eu tenho, porque eu estou procurando quem que é o menor, né? Então, o objetivo é buscar a menor altura. Então, o primeiro é a menor altura que eu tenho. Peguei o primeiro elemento. Primeiro aluno está aqui, ele é o menor, ele é o maior, ele é o tudo. Então, ele é o meu primeiro, ele é a menor altura, com certeza. E eu tenho que passar por todo mundo. Se eu tenho que passar por todo mundo, eu tenho um laço aqui que vai varrer o meu vetor todo. Então, esse laço vai varrer meu vetor todo. Perfeito. E aí eu vou ter que fazer um teste, né? Porque o que a gente falou é, eu pego o primeiro e comparo com todo mundo. Peguei o primeiro, comparei com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. É esse o nosso objetivo. Então, eu vou fazer a comparação. Como se dará a nossa comparação? Se o atual é menor que a menor altura que eu tenho, a menor altura passa a ser a atual. Então, é isso daí. Então, se a menor altura que eu tenho, no caso eu estou guardando aqui 1,61, é menor que esse cara, eu pego ele. É menor? Não, eu não pego. Testo com esse. É menor? Não, então não pego. É menor? É. Esse cara é menor, então eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui é o meu novo menor. Então 1,47 é meu novo menor. Comparo com o próximo. É menor? Não é. Comparo com o último. É menor? Não é. E eu devolvo essa posição daqui. E aí eu consigo imprimir a resposta. Então, o objetivo é esse, eu descobri quem que é o menor. Então, vamos descobrir dessa forma. Eu acho que esse algoritmo ficou legal. Então, eu preciso agora traduzir essas linhas daqui. Então, esse trecho daqui eu preciso traduzir em forma de linguagem, né, para que ele possa entender. E esse trecho daqui eu também tenho que traduzir. Eu vou traduzir a primeira parte. O C, a gente já escreveu aqui o if. Então, esse C aqui eu vou tirar. Então, isso daqui eu já vou tirar. Então, se o atual é menor que a altura, então é menor que a altura, legal. Então, esse cara é A. Então, ele vai receber A. Então, o primeiro é a menor altura. Então, eu tenho que criar uma variável, menor altura, né? Quem que é o primeiro em um array? O primeiro em um array é 0. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Int menor altura igual a 0. Esse é o primeiro. Acho que faz muito sentido isso aqui. A menor altura é a primeira posição que eu estou pegando lá. Porque aqui eu estou falando de posição. Se o atual é menor, então isso aqui eu já posso tirar também, que é a menor altura, então isso aqui já fica legal. Menor altura, um ponto e vírgula. Pô, legal, tá bacana. E se realmente for isso, eu vou devolver a menor altura. Aqui no final, eu devolvo a menor altura. E aí eu vou melhorar um pouco. Perdão, bagunçar aí. Eu vou melhorar aqui, porque eu acho que esse i é muito não significativo para a gente, né? Eu vou colocar aqui atual, ó. For int atual igual a 0. O atual
menor que o comprimento do meu array e o atual mais atual mais. Legal, só que eu estou lidando com vetor, né? Se eu estou lidando com vetor, eu tenho que colocar as referências dentro do vetor. V do atual. Acho que agora ficou legal, ó. V da menor altura. E como eu não estou pegando o valor, então isso daqui eu não estou trocando nada, eu só estou guardando posição, né, índice. Isso aqui faz muito sentido para mim. Se isso daqui tiver certo, vamos rodar aqui o programa, né? Esse cara tem que funcionar. Vamos testar para ver se ele vai trazer ou vai ter algum erro, né? Compilado. E aí ele trouxe lá, ó, a menor altura está na posição 2, é 1,47. Opa, legal. Vou só melhorar aqui a nossa exibição, né? Vou colocar um print ln antes para ele pular de linha. Ou melhor, vou colocar aqui na impressão. Sempre que terminar, ele vai pular de linha. Aí, ó. Mais bacana ainda, ó. Pá, compilou, executou, 1,47. Pô, perfeito. Tá, vamos ver se isso aqui é real, né? Eu vou colocar aqui 0,89 na última posição. Então, ele tem que pegar a última posição. A última posição é a posição 4, e ele vai ter que mostrar 0,89. Ô, rapaz, posição 4, 0,89. A gente já está buscando o menor. Fizemos um algoritmo bem simples, né? Vou deixar com os valores que estão lá no nosso diagrama, para que a gente possa continuar utilizando, né? Mas é isso daqui. Essa ideia de buscar o menor funcionou. Então, a gente fez uma estrutura para buscar a menor altura, né? Então, a menor altura a gente varreu todos os elementos, um a um, e a gente pesquisou se a altura atual era menor que a menor altura que eu tinha guardado. Se tinha, eu atualizava qual que era a menor altura, sendo que a menor altura sempre começa com a primeira. E aí ficou bacana. Obviamente, a gente tem aí algumas características que eu acho que são muito marcantes, muito interessantes da gente parar para pensar e ver aqui que funciona bem e funciona legal. Essa estrutura, na minha opinião, é bem bacana, a gente consegue fazer isso daí. Eu consigo buscar agora a menor altura, assim como eu consigo buscar a maior altura. Eu consigo buscar a menor e eu consigo buscar a maior. Isso aí é verdade, consigo. Então, se eu quisesse buscar, por exemplo, a maior altura, eu conseguiria. Nossa, verdade. Vamos ver como que eu buscaria a maior altura. Eu pegaria a primeira, ela é a maior, nesse caso, que a gente está querendo fazer o contrário, do maior para o menor. Então, a primeira é a maior altura. E aí eu comparo com o segundo. E aí, se o segundo for maior, eu guardo. Se o terceiro for maior, eu guardo. Se o quarto for maior, eu guardo. Se o quinto for maior, eu guardo. E aí, no final, eu devolvo o índice da que for menor. Bem, eu acho que está muito simples a gente fazer. Então, vamos fazer isso daqui. Esse processo acho que vai ficar bem legal. O que eu vou fazer, então, se eu já busquei aqui o menor, eu quero também fazer o mesmo processo de buscar o maior. Então, eu quero buscar aqui o maior. E aí, vamos seguir o mesmo processo bonitinho, e eu vou utilizar aqui a mesma estrutura. Então, vou copiar isso aqui e vamos buscar agora a maior altura. E aí, aqui vai ser maior. E a mesma coisa aqui. E aí, a gente vai ter esse processo todo acontecendo. Eu acho que vai ficar bacana. Então, a gente vai pegar esse daqui e vai fazer um Ctrl+C. Vou só tirar um pouco do zoom, para que ele caiba tudo, né? E vou copiar esse cara e vou colar ele. Beleza, a gente tem o busca menor foi copiado e agora busca maior. Tá aí, busca maior, maior altura. E aí a gente vai ter aqui a comparação. Atualizando, atualizando. E a gente estava buscando quem era menor. Agora eu quero saber quem é o maior. É isso daqui. Eu não pensei muito, não, sinceramente. Eu só troquei os nomes das variáveis. Se um era menor, o outro é maior, então acho que é inverter o sinal.
e eu vou compilar e vamos ver o que vai dar, né? Vamos executar. E olha aí, ele traz o 2,5 e o 2,5 na segunda posição. Ele é o maior. O índice 1, segunda posição, ele tem o 2,5 metros de altura. Tá aí. A gente conseguiu rapidamente trazer o menor e trazer o maior. Eu achei muito bacana, muito mais tranquilo, muito fácil de fazer. Na minha opinião, essa característica daí ficou legal. Então, só para recapitular, ficou bacana, eu acho que ficou bem ágil, né? Eu vou só tirar os espaços para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? Vai ficar menos código para ser exibido, né? A mesma coisa no outro, só para ficar um pouquinho mais compacto para a visualização de vocês. Tá aí os dois códigos, eles são muito parecidos, né? Porque, afinal de contas, o processo é idêntico, a gente só muda a comparação. Eu achei bacana, eu gostei. Eu acho que a gente já consegue, então, com base no nosso dataset, descobrir a menor altura e descobrir a maior altura. A gente já consegue fazer isso daí. E eu acho muito importante, muito útil. Bom, é isso. Conseguimos buscar o menor e conseguimos buscar o maior. Na próxima, a gente vai implementar algumas coisinhas a mais.